Olá, pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Nathan Felipe. Nós estamos aqui começando a aula número 10, que tem por título Panorama do Novo Testamento. Aqui, para iniciar, eu quero dar a saudação aqui pelo crente docente e dizer que está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor, como já falei, é o Nathan Felipe, e estamos estudando nesse momento a lição número 10, que tem por título Panorama do Novo Testamento. Gostaria de pedir a você que acompanha a gente, que está sempre visualizando, estudando junto com a gente, está nessa sequência de lições de aprendizado da nossa lição desse trimestre Pilares da Teologia Prática, que entre aí pelo Instagram do Crente Docente, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe com o máximo de pessoas possível, porque a ideia é que pessoas sejam alcançadas por esse conteúdo. Amém? Deus abençoe vocês. Quero agradecer aqui ao professor e pastor Edivanei, que sempre nos franqueia a oportunidade de falar e ajudar essa obra tão maravilhosa. Tá bom? Então, vamos para a nossa lição. Como eu já disse, a nossa lição de hoje é a lição número 10, que fala sobre o panorama do Novo Testamento. Você que está conosco, você nos acompanha o Crente Docente, tem a lição, e aí pode acompanhar com a gente. Essa lição, ela tem por necessidade demonstrar o que o Novo Testamento é para a gente. Então, aqui como critério de introdução, eu preciso lembrar que nós viemos da lição 9, né? Estamos na lição 10, a lição anterior é a 9, que era panorama do Antigo Testamento. A Bíblia era formada por dois testamentos, né? O Antigo e o Novo. E aí, o Antigo Testamento com suas divisões, suas necessidades de aplicação, suas informações, e o Novo Testamento da mesma forma. Como já passamos, tudo aquilo que a gente estudou do Antigo Testamento, como sua autoridade, importância, como sua formação, como sua divisão e sua função, nós hoje estudaremos ao Novo Testamento. Enquanto o Antigo Testamento, toda aquela divisão, todo aquele panorama, toda aquela visão apontava para um lugar, é como se uma promessa fosse feita, o Antigo Testamento ele vem como entendimento e cumprimento de toda essa promessa. Então, o Antigo Testamento está para como uma promessa e o Novo Testamento está para como um cumprimento. Entendeu? Então, é como se você prometesse ao seu filho que daria um presente e no dia do seu aniversário você falou e cumpriu. Exatamente isso que é a tipologia do Novo e do Antigo Testamento. Então, para de início, você precisa entender, nós precisamos entender que tudo isso é para uma finalidade. Qual é a finalidade bíblica? Demonstrar Jesus, demonstrar Cristo, cumprir o plano da redenção. Enquanto o Antigo Testamento tem toda uma visão que eu vou passar rápido, que já foi falado, o Novo Testamento vem cumprindo esse plano redentor, de religar toda essa humanidade, de fato, a Deus. Você vai lembrar que, quando Paulo fala, 1 Coríntios capítulo 15, ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu galardão? O galardão da morte foi quebrado na cruz do Calvário, ou seja, todo aquele poder que a morte tinha sobre a raça humana, sobre o homem, foi quebrado em Cristo. O plano da redenção se baseia no sacrifício vicário, que já começou desde lá de trás, desde a pomba, desde o cordeiro, desde a imolação, desde o tabernáculo, desde as festas, e como tipologias de Cristo, que um dia haveria um sacrifício vicarício final e que não precisaria mais daquilo tudo. Então, o Novo Testamento vem cumprindo tudo aquilo que já vinha como característica, exemplo, tipologia, tipos de Cristo nessa história. Então, o tema central é Cristo, tanto do Antigo quanto do Novo. Enquanto do Antigo você simboliza, enquanto do Antigo você aponta, do Novo você cumpre o panorama do Novo Testamento que a gente está falando aqui. Já para começar, a nossa lição ela vem como credenciando, né? Ela vem mostrando a natureza do Novo Testamento, as inspirações e a autoridade, assim como no Antigo Testamento. Você tem a autoridade, né? Tipo, mostrando aqui como foi a inspiração, como foi a natureza, como se deu a síntese, como as figuras são mostradas. Esse é o eixo central aqui da introdução dessa lição. É importante a gente entender que o Novo Testamento, ele mostra um religamento, uma religação, uma nova aliança, um pacto. Importante você lembrar que
enquanto o Antigo Testamento ele mostrava uma promessa, ou seja, o poder está na mão daquele que prometeu. Quem promete tem o poder para resolver e garantir aquilo que fala. Então, enquanto a ação estava na mão do prometedor, Deus, eu prometo que farei isso, eu prometo que acontecerá isso, eu prometo que enviarei. Então, enquanto a ação estava na mão de Deus, a promessa estava ali de pé. Quando se cumpre em Jesus, hoje eu não tenho mais uma promessa, hoje eu tenho um pacto, hoje eu tenho uma aliança. Por isso que o Novo Testamento é chamado de aliança. E por isso que quando a gente toma a Santa Ceia, é explicado que participar da nova aliança. A nova aliança é o meu corpo, é o meu sangue. Então a nova aliança hoje é um pacto. Não é uma promessa que quem garante apenas é Deus. Deus continua garantindo, mas enquanto há o pacto, enquanto há a via de mão dupla, eu envio meu filho, ele vai morrer, ele vai se dar para vocês, ele vai se doar, eu vou enviar o Espírito Santo, o Consolador vai estar entre vós, mas preciso que vocês façam isso aqui, mais preciso que vocês estejam ligados, mais preciso que vocês estejam dentro desta vida com Cristo. Então, antes a promessa garantia Deus. Hoje Deus continua garantindo, mas enquanto pacto. Então, por isso é chamado de aliança ou nova aliança. Então, a gente precisa entender que no Antigo Testamento você tem as divisões, mais conhecida, a linguagem mais conhecida, né? Que o Antigo Testamento foi escrito enquanto hebraico, na sua suma, né? Também teve algumas coisas de latim, aramaico, o povo, depois que saiu dos cativeiros, cada vez que o povo saía do cativeiro, ele saía com uma língua um pouco misturada. Por exemplo, o aramaico foi uma língua conhecida após a saída do cativeiro babilônico, né? Cristo ainda pegou um pouco dessa época de linguagem, mas mais conhecido como síntese é Antigo Testamento hebraico, Novo Testamento grego, e aí das traduções mais conhecidas, Septuaginta e tal, e aí vai por diante. Então, uma breve introdução do que isso aqui. Então, o que você precisa entender é isso. Enquanto o Antigo Testamento ele tem aspecto de promessa, o Novo Testamento tem aspecto de cumprimento, de aliança, de pacto, de novo pacto, ou seja, o cumprimento do Antigo Testamento está no Novo Testamento. E agora, como pacto, como aliança, como acordo, um pacto precisa de duas partes, um acordo precisa de duas partes. Uma aliança é feita entre duas partes, entre o servo fiel, enquanto a noiva fiel e o senhor dela, e o seu pai. Então, essa é a grande diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. É claro que é um grande resumo. A gente precisa entender também de que as divisões, como são feitas as divisões no Novo Testamento, né? O Novo Testamento, diferente do Antigo, que é um pouco maior, né? O Novo Testamento ele é dividido em 27 livros. Desses 27 livros, dividido em 4 partes: Evangelho, Histórico, Epístolas e Apocalíptico. Né? Dentro do Evangelho, você tem 4 livros, que são 3 sinóticos, e João. Então, são 4 evangelhos, 3 sinóticos, que são parecidos entre si, praticamente contando a mesma história de formas e visões diferentes, e João, dentro de uma ótica diferente. Então, como não segue a comparação exata entre os 3, ele não é sinótico, mas está dentro dos evangelhos, porque o evangelho é a boa nova, mostrando os passos de Cristo. Então, você tem esse início aqui do Novo Testamento mostrando os passos de Jesus, 4 evangelhos. Tem um livro histórico, depois você tem as epístolas, que são 21 ao total, 13 delas são de Paulo, as outras 8 gerais. Então, você tem as epístolas divididas em eclesiásticas, pastorais e pessoais, e as gerais, que estão geral. Você tem a epístola de Pedro, então, enfim. Então, 21 são ao total. E, ao final, João, que escreveu Apocalipse. Então, nós conhecemos a história da ilha de Patmos, então não dá para aprofundar aqui muito, porque senão ficaria uma aula muito grande. Isso aqui são conteúdos de teologia aplicada e sistemática. Mas o importante Novo Testamento, 4 divisões: Evangelho, Histórico, Epístolas e Apocalíptico. Evangelhos mostram a obra e a vida de Jesus. Histórico, registram o avanço da igreja. Epístolas desenvolvem a doutrina da igreja. E dentro da doutrina da igreja, a gente tem vários conteúdos, né, que a gente entende, né, como importante, né, nós, principalmente aqui da Assembleia de Deus,
com uma visão, né, própria. Então, você tem, dentro da doutrina ensinada nas epístolas, a Bíblia é inspiração divina, o Trino Deus, nós temos as visões de criação, homem, pecado, salvação, graça, vida com Deus. Nós temos a igreja em si, o batismo, o falar em línguas, o dínamos de Atos 1:8, os dons e frutos, a manifestação, a santificação, a fé, a cura divina. Então, são doutrinas dentro dessas epístolas, né? Como eu já falei, que ela vai desde depois de Atos até Apocalipse. Então, cura divina, dízimos e ofertas, o Estado, o crente, como servir, morte, ressurreição, vida após a morte, reino, segunda vinda, vinda de Cristo. Então, assim, juízo final, estado perfeito, dispensações, ou seja, toda uma doutrina bíblica dentro dessas epístolas. Então, dentro da Bíblia, do panorama geral da Bíblia, o Antigo Testamento aponta, o Novo Testamento cumpre, evangelhos e história. Evangelhos mostra Jesus, o plano de Jesus, a missão que ele nos deu, a história, o avanço da igreja, e então, nas epístolas, toda a doutrina que nos é ensinada, principalmente a maior parte aqui, de 21 a 13 delas, Paulo, né, o grande apóstolo aqui, que mais nos ensinou, então, as doutrinas que realmente regem a gente. Uma visão geral aqui, como que nós, né, assembleamos, entendemos, por exemplo, nós entendemos como o plano de Deus dentro das doutrinas são a dispensação, as dispensações, né? O que são as dispensações? As dispensações, elas são períodos em que Deus, ele interage com o homem de uma certa forma. Então, você tem, por exemplo, nosso entendimento de Assembleia de Deus, você tem a dispensação da inocência, que ela vai ali desde Gênesis, início de Gênesis, antes do homem pecar, antes do homem cair. Depois você tem o período da consciência, que é logo o pecado. Você tem o governo humano, onde o homem vai governar, vai expandir, vai crescer. Você tem a promessa, que é logo depois ali de Abraão, onde Deus promete, onde Deus expande, onde Deus olha para o céu. Então, assim, esse é o período da dispensação. Logo depois tem a lei, e é onde vem o Êxodo, Moisés, os reis, panorama dos profetas. E aí a lei vem desde esse período de Moisés, do Êxodo, dos 10 mandamentos, até pós-Malaquias, pós-promessa, pós-Zacarias, pós todas as tribulações que o povo teve, né? Os 3 grandes cativeiros, babilônico, assírio. Então, assim, todos esses egípcios, todos esses cativeiros apontando e levando a crescimento, formação do cenário que nós já aprendemos aqui na lição passada, até chegar a Cristo. E aí, Cristo, começando o Novo Testamento, onde nós temos agora o período da graça. E esse período da graça se estende de Cristo até a sua segunda vinda. Então, é Cristo, primeira vinda, até a sua segunda vinda, onde nós estamos aí à beira desse patamar. Né? Quando a gente entende isso, a gente começa a pensar o seguinte, né? Onde é que nós estamos hoje? Essa é a grande pergunta dentro do Novo Testamento. Onde nós estamos? Né? A Bíblia é completa, então não dá para dizer uma coisa apenas olhando para um ponto, até porque texto fora de contexto é pretexto para heresia. Mas se você estudar todo esse contexto bíblico, né, hoje nós estamos, primeiro, na graça, a partir de Cristo, ponto. Após a graça, a próxima dispensação é o reino milenar, é a segunda volta de Cristo para o reino milenar. Tem algumas ações aí, proposta por Ezequiel, proposta por Daniel. Então, assim, tem alguns profetas que já apontaram isso aí. Então, assim, existem algumas ações. Nós acreditamos que, como o panorama dessa lição ela não entra aprofundada nisso, mas o panorama do Novo Testamento é sobre isso aqui. Então, onde nós estamos hoje no período? Primeiro, graça. A 6ª dispensação, na nossa visão da Assembleia de Deus. Então, na 6ª dispensação, chamado graça. Isso vai até o quê? Até Jesus voltar. Então, nós não mudaremos dispensação até que Cristo volte. Quando Cristo volta, a dispensação muda. Então, o que isso precisa? Aí nós temos que ir lá para Daniel, nós temos que aprender sobre a 70 semanas, nós temos que ver que nós estamos nessa janela da última semana, nós temos que entender que todos os profetas do Antigo Testamento apontando para as profecias vindouras de Israel como Estado. Então, muitas coisas que foram apontadas pelo Antigo Testamento, prometidas pelo Antigo Testamento, já se cumpriram. Então, praticamente, nós estamos
no ponto de Cristo voltar. Quando Cristo pode voltar, Natan? A qualquer momento. Então, nós estamos em qual período da história? No período da história em que Cristo pode voltar a qualquer momento. Nós cremos que a igreja não passará pela grande tribulação, nós cremos que nós não passaremos pelos 7 anos, nós cremos que nós não passaremos pela mão do anticristo, nós cremos que nós não passaremos pelo sinal da besta, nós cremos que nós não veremos os cálices, as trombetas. Então, nós cremos em tudo isso, e isso é o contexto de crença que a Assembleia de Deus pratica hoje em dia. Então, esse é o panorama do Novo Testamento que nós estamos vivendo, né? E aí Cristo voltando, Apocalipse, reino milenar, bodas do Cordeiro, e aí vinda, testemunhas, e aí vai. E aqui é um papo para uma outra aula, um outro estudo, mas você precisa entender que o Novo Testamento é isso aqui. É cumprimento da promessa do Antigo, é Cristo, é história da igreja, é epístola, doutrina, ensinando como agir, e Apocalipse, que é o próximo passo para mudar a dispensação da graça para o reino milenar. É isso aqui. E aí a lição vem tratando sobre como o cânon foi feito, o processo de canonização. Eu não quero entrar aqui nesse detalhe, porque a minha ideia da lição é mostrar que o Novo Testamento é Cristo, o Novo Testamento é cumprimento, e que o mesmo Deus que prometia é o Deus que cumpriu, cumpre e continua cumprindo. O mesmo Deus que antes era apontado que desceria, desceu, está e continua estando junto com a gente. Então, é isso que você precisa entender. E aí, as grandes diferenças. Enquanto o Antigo Testamento você tinha tipos, tipologias, figuras, pré-figuras, você tem Cristo, de fato, como o antítipo, que é aquele que cumpre né? Enquanto você assemelha alguém, ele realmente é aquela pessoa ali. Então, se você perceber bem, no Antigo Testamento você tinha, por exemplo, 3 festas principais para o povo do hebreu. O judeu ele vem falando sobre depois, né? Inicia-se como o hebreu. Então, o hebreu ele tinha, principalmente após o Êxodo, 3 festas principais, que era a primeira a Páscoa, depois o Pentecostes, depois o Tabernáculo. Então, a Páscoa, se você assimilar isso ao Novo Testamento, a Páscoa é Cristo, o nascimento, a morte de Cristo. Cristo nasceu, cumpriu-se, morreu. A Páscoa é o sacrifício vicarício de Cristo, o Cordeiro. Ponto. O Pentecoste, a festa de Pentecoste do Antigo Testamento, cumpriu-se em Atos 1:8 a partir. Então, você teve o derramar sobre toda a carne, você teve a língua repartida como fogo, o dinamismo, recebereis poder. Então, nós tivemos esse cumprimento em Atos. Então, hoje, o que faltaria? O tabernáculo. A festa do tabernáculo. Então, a festa do tabernáculo, ela precisa da segunda vinda de Cristo, para que haja glorificação do corpo, para que haja tudo aquilo que é a incupiscência seja destruída, o corpo que é mortal se revista em imortalidade. Então, o que Paulo vem ensinando lá também aos Coríntios, isso vai se cumprir como se fosse o antítipo do tipo festa tabernáculos. Então, se a gente for olhar para o panorama Antigo Testamento, nós estamos no aguardo da festa dos tabernáculos, que é o cumprimento da segunda vinda de Jesus, que é a mesma explicação que nos é mostrada quando Cristo fala sobre as 10 virgens. Se você reparar bem, o noivo não casa com qualquer pessoa. As 10 virgens não é o ímpio. As 10 virgens, 5 imprudentes não são ímpios. 5 imprudentes não são quem está lá fora. Né? O noivo não casa com quem está lá fora. O noivo não casa com ímpio. O noivo não casa com incrédulo. O noivo casa com noiva. Então, as 10 noivas, as 10 virgens foram separadas pelo noivo. Então, das 10, 5 foram prudentes, 5 tomaram cuidado. Então, a grande diferença, voltando aqui no início da aula, que era o pacto, a grande diferença é que as duas partes têm um envolvimento na aliança e no pacto. Então, por isso que aqui a gente já até destrói aquela visão de salvo, sempre salvo, salvo, salvo para sempre, uma vez salvo, sempre salvo, de que existem visões aí fora. Então, a nossa visão da Assembleia de Deus dispensacionalista, ela acaba com essa questão do salvo, sempre salvo, até porque, por isso, justamente isso. Porque o pacto é algo que 2 lados fazem. Se um lado quebrar,
ele quebrou o pacto, ele quebrou a aliança. É a mesma coisa. Então, as 10 virgens mostram isso. 10 fizeram pacto. Com 10 pessoas, com 10 virgens, o noivo fez um pacto. Com a igreja, o noivo fez um pacto. Agora, dentro dessa igreja, você vai ser prudente ou imprudente? Dentro desse contexto, você quer viver prudentemente, antecipadamente? Você quer viver dessa forma, ou como louca, ou como nécia? Então, o pacto traz para a gente uma qualidade de nos preocuparmos e nos anteciparmos aos fatos para que não caia. A própria Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Então, esse é o panorama que vivemos hoje. Um Deus que cumpriu a sua promessa, que está entre nós, mas precisa que a gente faça o outro lado do pacto, da aliança, a nova aliança. Este sangue é o símbolo da minha nova aliança. A gente faz isso todo mês quando participa da Santa Ceia. Alguns lugares uma vez, outros lugares 2 vezes, mas enfim. Esse é o panorama. Eu estou aqui só mostrando para a gente uma correlação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, porque por mais que a gente já estudou o Antigo Testamento, o Novo Testamento sendo cumprimento, eu preciso mostrar o que foi prometido. Então, toda aquela tipologia em que o Antigo Testamento vivia, desde o tabernáculo, do átrio, do santo lugar, do santíssimo, da imolação, do sangue, do limpar, do preparar, do subir como cheiro suave no átrio, até a entrada no Santo dos Santos, pela Arca da Aliança, pela presença de Deus, pelos querubins. Então, até todo esse processo é um processo que hoje, no Novo Testamento, continua acontecendo, mas sem véu, sem distinção, sem separação. Hoje, a todo momento. Nós estamos no Santo do Santo a todo momento. Então, precisamos entender que uma coisa correlaciona a outra e se cumpre aqui. Mas os processos não foram acabados. Eu preciso sempre estar voltando em Cristo, que é onde o sacrifício vicarício. Então, eu preciso sempre estar voltando na oração, que é onde sobe como cheiro suave a Deus. E eu preciso sempre estar na presença, me preparando para estar na presença, caminhando com a presença, porque é ali que no Santo dos Santos ele descia. Hoje ele está com a gente. Hoje ele se faz presente através do Espírito Santo. Ele está conosco, um Deus conosco. Então é isso que nós precisamos entender. Então, se a gente for olhar onde nós estamos, Natan, no Novo Testamento, esperando o tabernáculo, a festa dos tabernáculos, que tipologicamente é a festa dos tabernáculos do Antigo Testamento, esperando o Cristo voltar. Quando? A qualquer momento. O que falta? Cronologicamente, nada. Profeticamente, existem algumas profecias e que nós não sabemos se já foram cumpridas ou não. Não dá para entender todo o mistério. Existem coisas que são mistérios. Existem coisas que estão acontecendo e a gente não consegue discernir exatamente 100% se já aconteceu ou não. Mas o importante é que o que é conhecido, sabido e entendido das profecias, né, a maioria dos estudiosos, teólogos, pastores entende que a qualquer momento Cristo pode voltar. Então, não existe... isso não foi feito. Isso aqui tem que acontecer. A maior parte do que teria que acontecer já se cumpriu. As mais importantes já se cumpriu. Entendeu? E se você fizer uma coligação com Daniel, com as 70 semanas de Daniel, né, obviamente aqui tem apontamentos para o povo de Israel, para o judeu, né? Mas, assim, se você fizer todos esses apontamentos, essas coligações, você vê que nós estamos na janela, na última semana, nós estamos aguardando a última semana começar, né? Em um período que estamos aqui, o que não era para a gente passou a ser, né? Como aquela passagem lá da mulher que fala como até os cachorrinhos comem da sua mesa. Então, nós estamos aqui aguardando a qualquer momento Cristo voltar. Então, o que falta, Natan, para Cristo voltar? Nada. Esse é o panorama, esse é o resumo do panorama do Novo Testamento. Não falta nada para Cristo voltar. Então, essa é a ideia, né? Todo tipo e antítipo mostrado, todo tipo mostrado no Antigo Testamento, o seu antítipo é o Senhor Jesus. E toda a história por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Quando Jesus se encontra com um paralítico lá no tanque de Betesda, ele vai indicar que era o momento que Israel estava vivendo. Apareciam as figuras da salvação ali, né, que seriam substituídas por Jesus. Era um homem que esperava alguém chegar. Né, isso aqui, você não precisa esperar mais ninguém. Jesus chegou. Então, existiam essas figuras. Toda a história contada na Bíblia, ela foi real, mas como caráter também, mostrando como Israel estava se cumprindo. Então, antigamente, um homem precisava esperar que alguém chegasse, um anjo descesse. Essa história judaica que existia na época. Mas com Cristo não precisa esperar mais ninguém. Ele chegou, ele está aqui, ele está. E a gente vive isso hoje. Né? Como o homem de Betesda, como no tanque de Betesda, eu e você, às vezes esperamos
que algo aconteça, que alguém venha, que alguém não precisa esperar. Cristo está com você. Dobre o seu joelho e fala com ele. Entre em ligação, viva com ele, se religue com ele a cada dia, e as águas serão movidas na sua vida. Então, ele é Cristo ensinando para todo mundo, de lá e até hoje, que você não precisa esperar nada mais. Ele já veio, a promessa já se cumpriu, o poder já está na nossa mão, desde que cumpramos e sigamos o pacto com ele. Então, é isso que a gente precisa entender. Então, esses elementos, né, todo episódio que acontece ali em volta do tanque de Betesda, ele vem como antítipos dos tipos que aconteciam. As festas, a porta da ovelha, o tanque, a água milagrosa, o movimento das águas. Tudo isso eram antítipos de tipos que aconteceram ao decorrer de 4.000 anos dentro do Antigo Testamento. Então, para quê? Para mostrar que Cristo veio cumprir o que havia prometido. Fazer cumprir o plano da redenção. O Salvador encarnado. Então, antes, o que precisava esperar alguém, hoje não precisa mais. Não precisa mais vocês ficar esperando. O antítipo já está entre nós. Né? Por exemplo, Moisés é um tipo de Cristo e o antítipo Cristo. Josué é um tipo de Cristo e o antítipo o próprio Cristo. Então, essas figuras... Por exemplo, quando Paulo escreve sua primeira carta aos Coríntios, ele fala o seguinte: quando eu era menino, pensava como menino, mas crescido, acabou essas coisas de menino. Ou seja, quando eu era menino, a figura de Israel, o entendimento que Israel outrora estava longe de Deus, estava iniciando sua caminhada, era como menino, não entendia, mas agora a revelação foi dada. Então, com a revelação dada, você pode crescer, amadurecer. Então, ele vem mostrando para o povo, através de suas epístolas, né, suas cartas, vem mostrando que é a hora de crescer. Então, esse é o panorama que nós vivemos, entendeu? Dentro do Novo Testamento. Né? Como eu já falei, o Novo Testamento ele foi basicamente escrito em grego, né? Tanto que você tinha essa língua principal, porque, como eu já falei, tiveram alguns períodos da história em que Israel foi dominado, né? E dentro desse período onde onde o Novo Testamento estava sendo vivido, né? Nós lemos ele escrito, mas enquanto ele estava sendo vivido, o povo estava passando exposto pelo Império Romano, né? E dentro desse Império Romano, você tinha as exposições, né? A língua grega, alguma coisa do latim, mitologias, helenismos. Então, existia uma série de coisas que induziam o povo. Por exemplo, a mitologia grega conhecida. Então, você tem isso muito forte no tempo. Então, o que você faz? Você tem que ter ensinos com base mostrando que Cristo é Deus, o único Deus. Você não tem um Deus para a força, um Deus para o mar, um Deus para a montanha, um Deus para a árvore, um Deus para o dinheiro, um Deus para a oferta. Não, você tem um Deus único, trino, Deus, Jesus, Espírito Santo, um Deus só. Então, com isso, você tem todos esses ensinamentos de um povo que está vivendo exposto a um besterol, uma mitologia. Então, há contaminações, você tem helenismos, entendeu? Então, você tem, por exemplo, João escrevendo. Por que João é tão diferente dos sinóticos? Porque João, além dele mostrar o evangelho em si, como os outros mostram, mas ele vem batendo em cima do gnosticismo, ou seja, aquilo que não é verdade, não é bem assim. Não, assim, João ele vem batendo de forma impiedosa para que seja realmente Cristo é Deus. O que ele fez é verdade. Os seus atos são reais. Os seus milagres são fiéis. Então, você tem um povo exposto. Ah, Natan, mas isso é lá antigamente. Hoje nós vivemos num tempo de exposição. Nós estamos expostos ao pecado. Nós estamos expostos à cauterização. É a pior coisa que tem. É quando nós achamos que estamos bem e não estamos. Por exemplo, como aconteceu com Sansão. A Bíblia fala que ele não sabia que o Espírito não estava mais com ele. Então, esse é o tempo que nós vivemos hoje, um tempo de exposição tão grande, tão absurda, que muitos pecados, muitas coisas, são banalizadas como se não fossem. Por quê? E é isso que João batia desde aquela época. Isso aqui, Deus é Deus. Ele é Senhor. É fiel o que ele faz. As suas promessas são verdadeiras. Ele é o Senhor de todas as coisas. Todos os seus milagres são fiéis e reais, podem crer. Então, nós precisamos entender isso. A exposição que o povo vivia naquela época fez com que os ensinos fossem feitos. Então, língua grega,
batendo dentro do gnosticismo, batendo em cima de mitologia, há um Deus único, há um Deus trino. Então, enquanto o Antigo Testamento foi escrito em praticamente 1000 anos de exposição, o Novo Testamento ele tem a metade do tempo, né? Aproximadamente 500 anos. Então, as divisões do Novo Testamento, como nós já citamos, e os aspectos aqui. Uma das coisas mais importantes para a gente dar início aqui à nossa conclusão é que o Novo Testamento ele é feito com base na providência divina. O que é providência? Providência é o conceito de que quando se sabe algo, se sabe antecipadamente e se faz algo para evitar aquilo de acontecer. É chamado de presciência. Na teologia, existem condições, né, que são de Deus, características dele. Você é bom, você ama, você ajuda, essas são características que ele deu para você. E existem condições imateriais, atributos imateriais que são dele, são de Deus. Onipotência, onisciência, onipresença, presciência, providência. Então, isso aqui, a providência divina é a presciência em aplicação, em ação. Então, Cristo viu o que seria e fez suas ações, porque a sua vontade sempre será realizada. Deus nunca vai ser pego desprevenido. É isso que você precisa entender. Então, o Novo Testamento aqui ele vai mostrar o capítulo final da história, o capítulo final da história que está acontecendo. Então, como eu já disse, qual é o ponto da história que nós estamos? É as portas do noivo voltar. As portas do retorno, da segunda vinda. As portas de mudar a dispensação de graça para o reinado milenar. Nós estamos nessa porta. Não tem mais o que fazer. Então, quando nós estamos nesse momento, a providência divina, né, nos ensina que a sua presciência se antecipa aos fatos e nos ajuda pelo que está escrito e pelo que nós vivemos diariamente. A Bíblia que está escrita, grande parte de tradução oral, grande parte de ensino oral, grande parte de inspiração de Deus, mas o que você precisa entender é que isso aqui que está escrito foi vivido por pessoas. A Bíblia está fechada como conteúdo de ensino, doutrina, mas a Bíblia que nós vivemos, ela está aberta em nós. Cristo continua sendo providência, Cristo continua sendo autoridade, Cristo continua sendo o Senhor de todas as coisas, Cristo continua sendo sua presciência em aplicação, e é isso que você precisa entender. Como o Evangelho foi feito, como a Bíblia foi feita, como o Novo Testamento foi escrito, dividido e apontando para. Esse é o panorama que eu quero trazer para a gente nessa aula. Entender que o Novo Testamento enuncia o capítulo final da história, que teve seu início desde lá de trás, das histórias judaicas. Destaca a encarnação do Messias, a rejeição pelos judeus, sua morte, sua ressurreição e sua ascensão. Relata o derramamento do Espírito Santo, a pregação do Evangelho a todos os povos. E categoricamente que Jesus está voltando. Além disso, nos fornece uma visão poderosa da realidade, convidando que a gente entenda a visão cristocêntrica do universo. Ou seja, tudo isso é para mostrar que Cristo é o Senhor. Ele foi prometido, ele veio e ele está voltando. Vai voltar para buscar a sua noiva, a sua igreja, voltar para buscar você, para acabar sua dor, seu choro, sua lágrima, para que você entenda que isso aqui é passageiro. Nós somos peregrinos nessa terra. Mas quando ele voltar, tudo isso acabará. Mortalidade, pecado, dor. O pecado acabará. O pecado não terá mais poder sobre a gente. A morte já não tem poder. A morte foi destruída na cruz. Agora o pecado precisa terminar. O pecado se findará quando a dispensação mudar. Então é isso que a gente precisa entender. Tá bom? Então esse é o panorama do Novo Testamento. Entendendo que ele é dividido em 4 partes: Evangelho, histórico, epístolas e apocalíptico, que tem dentro desse tem suas subdivisões, e que o Novo Testamento é o cumprimento de toda a promessa do Antigo Testamento, que a maioria das histórias bíblicas elas são antítipos de tipos que já aconteceram antes,
porque são um cumprimento. E que nós vivemos hoje no último período da igreja nessa terra e que a qualquer momento Cristo pode voltar. É isso que nós precisamos entender, tá bom? Então, Deus abençoe vocês, que o Senhor fale melhor o seu coração, entendendo isso, de que tudo isso aqui é para a gente. Leia, releia, entenda. O textuário da nossa lição está em Romanos, capítulo 15, porque tudo que antes fosse escrito para nosso ensino, foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Esperança de quê? Que Cristo está voltando. Esperança de quê? De que tudo aquilo que fala no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, até o final do versículo do capítulo 7, início do capítulo 8, né? Bem-aventurados sois vós quando forem injuriados, perseguidos, quando chorares, quando falarem mal de você. Bem-aventurados. Tenham esperança de que toda lágrima dos seus olhos serão secadas. Toda lágrima, todo problema, toda dificuldade que você é exposto, acabará. Cristo está voltando. Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Jeremias 31, 31. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Obrigado pela presença aqui nesta aula. Que o crente docente faça realidade em sua casa, né? Novamente, siga lá o Crente Docente, @Crente Docente no Instagram, no Facebook, no YouTube. Toda semana tem aula, tem conteúdo. Deus abençoe o pastor Divanei, pastor Ronaldo, nossa EBD, nosso pastor Silas. Deus abençoe a nossa igreja, em nome de Jesus. Amém.